Me dê um pouco do seu tempo e eu vou apagar sua fraqueza. Não porque vou te dar motivação, não porque vou encher seus ouvidos com inspirações vazias, mas porque você vai ver o que tem chamado de fraqueza pelo que realmente é: uma ilusão, uma narrativa, um sistema de mentiras que você contou para si mesmo tantas vezes que as confundiu com sua personalidade. E se você estiver disposto a ouvir com atenção, se estiver disposto a enxergar através do desconforto e deixar Nietzsche falar com as partes de você que manteve escondidas, então algo em você vai se despedaçar, e o que vai substituir não será uma versão melhor de você. Será a versão que sempre esteve ali, enterrada sob a fraqueza, esperando o momento em que você parasse de protegê-la. Vamos ser claros, Nietzsche não acreditava em confortar os fracos. Ele não escreveu para os frágeis, para os sensíveis ou para os eternamente ansiosos. Ele escreveu para aqueles que estavam prontos para confrontar a violência da vida de olhos bem abertos, para os que estavam cansados de mentir para si mesmos, os que perceberam que nada está vindo para salvá-los e finalmente decidiram parar de esperar. E se você chegou a esse ponto, se já teve o suficiente do medo, da passividade, das desculpas, da inflação emocional que te amoleceu até a invisibilidade, então este é o seu começo, não sua transformação, seu retorno, porque a força nunca esteve fora de você. Ela estava simplesmente enterrada sob camadas de autodúvida, treinamento social e vício em conforto. Então, vamos começar com uma pergunta. O que significa ser fraco? A maioria das pessoas pensa que fraqueza é chorar demais, ou ser fisicamente pequeno, ou não ter disciplina. Mas Nietzsche te diria o contrário. Fraqueza não é expressão emocional. Fraqueza é submissão emocional. Fraqueza é precisar de permissão. Fraqueza é terceirizar sua validação para pessoas que nem entendem a si mesmas. Fraqueza é escolher paz em vez de verdade. Fraqueza é mentir sobre o que você quer só para evitar julgamento. Fraqueza é chamar sua preguiça de autocuidado, seu medo de humildade e sua insegurança de empatia. Fraqueza não é a ausência de força, é a presença da autotraição. E aqui está a verdade brutal. O mundo moderno foi construído para te deixar fraco. Sua educação te treinou para obedecer. Sua cultura te treinou para se conformar. Sua mídia te alimenta com impotência disfarçada de consciência. E até as pessoas que dizem te amar, muitas delas se beneficiam da sua suavidade, do seu silêncio, da sua hesitação. Então elas encorajam isso. Elas elogiam seu altruísmo, recompensam sua passividade, aplaudem sua contenção. Não porque é bom para você, mas porque te mantém pequeno, previsível, dependente. E pior de tudo, esquecível. Nietzsche viu isso. Ele viu a forma como a sociedade te molda numa versão domesticada de si mesmo. E ele disse: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser dominado pela tribo. Ele não quis dizer lutar fisicamente, quis dizer lutar psicologicamente. A luta para permanecer fiel aos seus instintos quando o mundo exige que você os castre. A luta para permanecer perigoso, não violento, não caótico, mas perigoso, num mundo que te quer educado, polido e obediente. E então, o primeiro passo para apagar sua fraqueza é entender que você foi treinado para confundir fraqueza com bondade, para acreditar que dizer não é rude, que afirmar seus limites é egoísmo, que escolher a si mesmo é narcisismo. Mas Nietzsche vira isso completamente. Ele diz que força real, o tipo que te torna magnético, respeitado, lembrado, vem da rejeição do pensamento de massa, da rejeição da segurança, da rejeição da necessidade de ser amado. Então deixa eu te perguntar, quem é você sem a necessidade de ser amado? Não hipoteticamente. Na prática, tire seus filtros, pare de se editar. Se ninguém precisasse que você fosse legal, agradável, humilde, passivo, quem você seria? O que você diria? O que você exigiria? Do que você se afastaria? A maioria das pessoas não consegue responder isso porque construíram toda a sua identidade em reações, em feedback. Elas não têm um eu, elas têm uma máscara, uma persona esculpida para se encaixar, para sobreviver. E Nietzsche odiava isso. Ele via isso como a morte do espírito humano. Porque no momento em que você para de ser perigoso, no momento em que começa a filtrar sua verdade para se encaixar num sistema, você já entregou seu poder. Mas você já sente isso, não sente? Aquele ressentimento silencioso, aquela frustração latente, aquela fadiga que não passa com sono. Isso não é burnout. Isso é o custo da fraqueza. O custo de viver de uma forma que silencia seus instintos mais profundos só para manter a superfície lisa. Então aqui está o que Nietzsche te diria agora.
Você não nasceu para ser suave. Você não nasceu para tolerar tudo. Você não nasceu para se dobrar toda vez que alguém levanta a sobrancelha. Você nasceu para incorporar algo mais afiado, algo primordial, não caótico, mas inabalável. Não imprudente, mas intocável. E a razão pela qual você se sente fraco é porque negou essa parte de você por tanto tempo. Você começou a acreditar que ela nunca existiu, mas existiu, existe. E vamos desenterrá-la agora. Vamos falar sobre seus hábitos, porque a fraqueza vive na rotina, nos rituais diários sutis que apodrecem lentamente sua força de vontade enquanto te convencem de que está tudo bem. Nietzsche disse: aquele que não consegue obedecer a si mesmo será comandado. Você acorda e checa o celular. Pronto, você já perdeu. Não porque celulares são ruins, mas porque você não reivindicou o dia. Você o entregou. Você rola o feed. Você compara. Você inveja. E então você racionaliza. Você diz que é inofensivo, mas toda vez que você reage antes de criar, você enfraquece o músculo da soberania. Você fica emocionalmente flácido. Você perde o fio. Você perde comando. Então vamos mudar isso. Comece a dominar suas manhãs antes de checar uma tela. Cheque sua postura. Cheque sua respiração. Lembre-se de que você não é primeiro um consumidor. Você é um criador, um construtor, um estrategista. E sua energia não está disponível para algoritmos no segundo em que você abre os olhos. Agora, a fala. A fraqueza aparece nas suas palavras, na forma como você se dilui para deixar as pessoas confortáveis, como você fala baixo para que elas não se sintam ameaçadas, como você diz "eu não sei" quando sabe, como você pede desculpas por coisas que não exigem desculpas. Você está vazando poder, e eles sentem isso. É por isso que não te ouvem, é por isso que falam por cima de você. É por isso que te subestimam. Nietzsche não sussurrava. Ele escrevia com fogo e esperava que você fizesse o mesmo. Não para ser barulhento, mas para ser claro. Clareza é força. Clareza faz as pessoas pausarem, faz elas se inclinarem. E se sua presença ainda não faz isso, então você tem trabalho a fazer. Não porque está quebrado, mas porque você tem se escondido. Pare de se esconder. Assuma suas opiniões. Diga-as com limpeza. Não as explique. Deixe o silêncio depois que você fala carregar peso. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. Você não terá, porque silêncio significa tensão. E tensão é como o respeito é conquistado. Agora vamos falar sobre emoção. Você acha que força significa não sentir nada. Isso está errado. Isso é disfunção. Nietzsche não ensinou entorpecimento emocional. Ele ensinou comando emocional. Isso significa que você pode sentir tudo e ainda assim escolher sua ação. Você não reage, você responde. Quando alguém te desrespeita, você não explode. Você não persegue, você não se defende. Você apenas olha, você espera. E quando você se move, é calculado, é exato, é cirúrgico. Isso é força. Fraqueza é emoção sem consciência. Força é emoção sob controle. Então pare de dizer, eu sou apenas uma pessoa emocional. Isso é mentira. Você é apenas indisciplinado. E disciplina não é fria, é limpa. É precisa. É a diferença entre chorar num colapso e chorar com propósito. O primeiro te torna vítima. O segundo te torna humano. E falando em vítimas, Nietzsche as odiava. Ele acreditava que vitimização era a forma moderna de escravidão. Não escravidão física, mas escravidão psicológica. A necessidade de culpar, de esperar resgate, de justificar estagnação com trauma. Ele não negava a dor, ele negava a passividade. Então aqui está o que você faz. Você para de contar sua história como tragédia. Você para de recitar seus traumas como identidade. Você para de usar sua dor como arma para conseguir simpatia. Você começa a transmutá-la em aço. Porque aqui está a verdade. Ninguém se importa com o que aconteceu com você. Não de verdade. Eles se importam com o que você se torna apesar disso. E se você pode se tornar algo impenetrável, algo refinado, algo silencioso mas inabalável, então seu passado se torna uma forja e suas cicatrizes se tornam sua armadura. Nietzsche disse: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas aqui está o segredo. Seu porquê não é encontrado, é escolhido. Você não espera por ele, você decide. Você o esculpe nos seus dias. E no momento em que você faz isso, a fraqueza começa a se dissolver. Porque quando você conhece sua direção,
distrações morrem, drama desaparece, dúvida se torna ruído, e a fraqueza perde seu poder. Então decida agora mesmo. A quem você serve? O que você constrói? O que você protege? O que você não vai tolerar nem mais um dia? Torne isso real, torne isso escrito, e torne isso inegociável. Porque se você não fizer isso, se não escolher um porquê, o mundo vai te atribuir um, e ele será fraco, será suave, vai te manter obediente, quebrado e esquecível. Mas esse não é o seu destino, não mais, porque quando isso acabar, você não será mais o mesmo. E agora vamos ainda mais fundo. Vamos confrontar seu subconsciente. Vamos desmantelar os hábitos que te escravizam. E vamos começar o processo final de reintroduzi-lo a si mesmo. A versão de você que nunca precisou ser consertada, apenas libertada. Você chegou até aqui. Isso significa uma coisa: você não é como os outros. Porque a maioria das pessoas não consegue ficar parada quando alguém toca sua fraqueza. A maioria se encolhe. Elas clicam para longe. Elas perseguem outra dose de dopamina. Elas fingem que já sabiam disso. Mas você ainda está aqui. E isso significa que algo em você está começando a acordar. Algo antigo, algo cru, algo enterrado. Nietzsche não apenas escreveu sobre poder. Ele escreveu sobre o que faz os homens terem medo dele. Ele sabia que fraqueza não é apenas física ou mental, é existencial. Está enraizada nas histórias que você aceitou, nas definições que herdou, nos acordos silenciosos que fez com o medo antes mesmo de saber o que era medo. E uma das raízes mais profundas da fraqueza, o medo de estar sozinho. Vamos falar sobre isso. Você passou a vida toda tentando pertencer. A escola te treinou para levantar a mão pedindo permissão. Amigos te treinaram para ficar dentro da tribo. Família te treinou para suprimir o que é inconveniente. Relacionamentos te treinaram para ser agradável, não ameaçador, de bordas suaves. E lentamente você se tornou viciado em aceitação. Não amor, aceitação. O tipo de inclusão passiva e morta que exige que você encolha, silencie e mude de forma só para ser tolerado. Mas Nietzsche olharia nos seus olhos e diria: você deve estar disposto a ficar sozinho, totalmente, completamente, se quiser algum dia se conhecer. Porque a verdade é que pertencer tem um preço. E a maioria das pessoas paga com sua autenticidade, com sua força, com sua individualidade. Mas você não mais. Você vai desaprender o vício em pertencer. Você vai se tornar alguém que não implora por um lugar à mesa. Você vai construir sua própria mesa. E se ninguém se juntar a você, ótimo. Mais espaço, mais clareza. Essa é a primeira atualização. Solidão sobre submissão. Agora, vamos mais fundo. Por que você procrastina? Por que você se sabota? Por que você adia as coisas que sabe que vão te fazer melhor? A maioria das pessoas pensa que é preguiça. Não é. É uma lealdade escondida. Um contrato psicológico que você fez há muito tempo para permanecer pequeno para que os outros não se sentissem desconfortáveis. Em algum lugar do seu passado, você aprendeu que brilhar demais fazia as pessoas se afastarem. Você aprendeu que poder vinha com distância, que honestidade vinha com punição, que ambição vinha com solidão. Então, você se adaptou. Você aprendeu como diminuir o brilho, como atrasar, como se convencer a sair do seu próprio impulso só para manter as coisas seguras. Isso não é preguiça, é sobrevivência. Mas é hora de quebrar o contrato, porque você não está aqui para ser tolerado. Você está aqui para ser sentido. E isso exige intensidade, exige decisão, exige o tipo de clareza que deixa pessoas medianas desconfortáveis. Nietzsche disse: a cobra que não consegue trocar de pele deve morrer. É isso que a fraqueza realmente é. A recusa em evoluir porque você teme quem pode perder se o fizer. Mas agora você vai trocar de pele. Não gentilmente, não devagar. Você vai arrancá-la, o agradador de pessoas, o hesitante, o que pensa demais, o tradutor emocional. Acabou. Vamos ser táticos. Comece com sua linguagem. Toda vez que você diz "eu não sei" quando sabe, você reforça a incerteza. Toda vez que diz "talvez" quando quer dizer não, você fratura sua própria integridade. Toda vez que pede desculpas por existir, por interromper, por precisar de qualquer coisa, você corta sua própria espinha. Fale com clareza, não suavize, não qualifique, não filtre. As pessoas vão dizer que você é rude. Deixe-as. Isso é apenas reflexo daqueles que se acostumaram com você se fazendo pequeno. E você acabou com isso. Agora, seu corpo. A fraqueza se esconde na postura, na forma como você senta, como você se move, como você respira. A maioria das pessoas vive como presa, ombros caídos,
olhos para baixo, respirações rasas. Você pode contar a história de alguém pela estrutura, mas agora você muda a sua. Fique em pé como alguém que sabe que está sendo observado. Ande como alguém que espera ser seguido. Sente como alguém que não está pedindo permissão. Cada sala em que você entra, você domina, não pela força, mas pela presença. Presença vem de certeza, e certeza vem de alinhamento. Então pergunte a si mesmo, no que eu acredito tão profundamente que me afastaria de qualquer coisa que não honre isso? Escreva, carregue, viva por isso. Deixe sangrar em tudo que você faz. Agora vamos matar outra coisa, vitimização. Nietzsche desprezava a tendência moderna de glorificar o sofrimento. Ele via isso como armadilha. Quando você faz da sua dor sua personalidade, você se torna viciado em fraqueza. Você se torna leal à sua luta. Você encontra identidade nela. Mas aqui está a verdade. Ninguém se importa com o que você sobreviveu. Eles se importam com o que você se tornou por causa disso. E se tudo o que você se tornou foi amargo, ansioso, frágil, então você deixou sua história vencer. Então reescreva. Não diga, eu sou sobrevivente de trauma. Diga, eu sou construtor de fogo. Não diga, eu fui abusado. Diga, eu me tornei intocável. Não diga, eu tenho ansiedade. Diga, eu possuo quietude. Palavras são feitiços. Fale poder ou fique em silêncio. Agora, vamos fechar, porque você já sabia tudo o que eu disse. Em algum lugar dentro de você, o você real, a versão fundamentada, clara, calma, dominante, estava ouvindo cada palavra e concordando, lembrando como a força parece, como a clareza parece, como é se mover sem desculpas, proteger sua energia como um rei guarda sua terra, se afastar de conversas que te encolhem, dizer não com o peito, dizer sim apenas para as coisas que te afiam, sentar em silêncio e não sentir necessidade de preenchê-lo. Isso não é motivação, isso é lar. Você voltou. Mas aqui está o detalhe. Você não pode desconhecer isso. Você não pode voltar a ser a versão de você que arrumava desculpas, que atrasava, que quebrava promessas para si mesmo. Porque agora você sabe melhor. E quando você sabe melhor, você ou evolui ou mente. Então escolha. Torne-se o homem que Nietzsche respeitaria. Não o mais barulhento, não o mais rico, não o mais elogiado. O mais real. Aquele que olha no espelho e não vê hesitação, apenas presença. Este é o seu padrão agora. Guarde-o como se sua vida dependesse disso, porque depende. Se este vídeo te atravessou de alguma forma, se você reconhece nessas palavras um pedaço da sua própria luta, inscreva-se no canal. Aqui não vendemos ilusões sobre felicidade eterna. Entregamos verdade crua, filosofia aplicada e o mapa que Nietzsche deixou para quem decide parar de ser fraco e começar a ser real. E antes de sair, escreva nos comentários, eu não sou mais fraco, porque é nessa frase simples, direta, definitiva, que você para de ser escravo da fraqueza e se torna soberano da própria força. Agora vai, e seja intocável.